Vamos a mais um episódio do podcast Sem Juridiquês e hoje nós teremos dicas de ouro para quem quer migrar para a área previdenciária ou mesmo se estabelecer na área previdenciária. Então, para você que está pensando aí em migrar de uma área para outra ou mesmo de ingressar na carreira previdenciária, se tornar uma advogada previdenciarista, um advogado previdenciarista, não percam esse episódio que está incrível. Hoje temos aqui a Cristiane, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo. Palestrante pela OAB, participa também de uma subseção de uma OAB em São Paulo, extremamente ativa, inclusive apaixonada pelo direito previdenciário. E ela vai contar um pouquinho da história dela e vai trazer as experiências dela com o direito previdenciário, o que deu certo, o que não dá certo. Então, a gente vai bater um papo bem interessante. Aproveitem também para ativar os sininhos para não perder nada dos episódios anteriores e também para ficar ligadinho em tudo que vai ter aqui no nosso podcast, tá bom? Obrigada novamente, Cristiane, por ter vindo, por ter aceito o convite. E queria saber um pouquinho da sua história de vida, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre você. Quem é a Cristiane? Quem é a doutora Cristiane? Primeiramente, quero agradecer o convite, Lúcia. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho do direito previdenciário, né, que é a nossa paixão, né, que foi lá que eu conheci, né, a Lúcia, lá no campus lá da PUC, no mestrado, falando sobre direito previdenciário. Então, bom, eu iniciei há 20 anos atrás, né? Comecei, já queria muito fazer direito, porque meu sonho era sempre ser advogada. Eu nunca tive um outro sonho a não ser advogada. E eu iniciei na faculdade de Direito e sem nenhuma perspectiva de um ramo, de uma especialidade. Só queria mesmo concluir a faculdade para advogar. E no terceiro ano da faculdade, eu tive uma oportunidade de estagiar, inclusive no escritório que eu estou até hoje, né? Acabamos nos tornando sócios, enfim. E uma das especialidades do escritório era o direito previdenciário. A início, quando você é estagiário, né, você faz de tudo no escritório. Você é estagiária de direito do trabalho, direito civil, era o mais que eu fazia, né? Subi, corri aquele fórum João Mendes, mas não era uma paixão. E no próprio escritório, no decorrer do meu estágio, apareceu a oportunidade de eu ajudar o advogado principal no direito previdenciário. E parece que foi algo assim do céu mesmo. Foi algo muito gratificante. Na primeira oportunidade de analisar um benefício, eu já me apaixonei pelo direito previdenciário. E aí eu me formei, acabei fazendo pós depois, né, em direito previdenciário e comecei a advogar nessa área. E me dediquei muito, né, sempre estudando, sempre buscando atualizações. E é isso, o direito previdenciário, para mim, é algo assim que eu amo desde o início. Foi amor mesmo à primeira vista. Né? Me dediquei ao máximo e me dedico até hoje, porque quem pensa que o direito, né, no todo, né, você faz a faculdade e não acompanha, né? E o direito previdenciário, ele não é diferente disso, né? Porque existem muitas inovações. Você dorme, acorda, tem uma portaria nova. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos a IN 151, né? Que fala da aposentadoria híbrida, que é um alcance para nós, sim, né? Uma grande conquista, Uma grande conquista, né? Você pode unir o tempo urbano com o período rural e você ter uma aposentadoria por idade híbrida. E isso foi lançado há uma semana atrás, né? Então, assim, o direito previdenciário, ele acontece muito rápido. Então, se você não busca essas atualizações, você acaba aqui ficando para trás, né? Então, isso é uma paixão que eu também tive no direito previdenciário, que não é uma coisa que você para ali, você acaba sendo, né? Você acaba levando a se atualizar sempre. Sempre se reciclando profissionalmente, sempre se reciclando. Né? Então, isso é inovador, isso é gratificante, né? Isso é um prazer mesmo de poder lidar com direitos que o próprio segurado, né, busca.
né? Sim. Porque o segurado, o que ele busca ao final, né? Do seu tempo de contribuição, da sua vida? Ele busca um dia se aposentar. Sim. Né? Seja por idade, ou seja por tempo de contribuição, ou às vezes, né, acontece eventos que é alheio àquilo que a gente quer. No caso de uma incapacidade temporária, ou até mesmo uma incapacidade permanente, né? Ou nos eventos da vida, que é uma pensão por morte, né? Então, Sim. assim, você poder entregar essa proteção àquele segurado que ali está vulnerável, muitas vezes passando por esse momento difícil, é muito gratificante, né? É muito satisfatório você ver isso acontecendo. Então, essa é a minha paixão por direito previdenciário, que aconteceu lá atrás, há 20 anos atrás, e hoje só cresce. Que legal. Só cresce. E é engraçado porque, assim, o direito previdenciário hoje, a gente percebe que dos ramos do direito é um ramo que está muito aquecido, né? No sentido de ter, assim, as reformas, a grande reforma da Previdência trouxe aí um aquecimento maior e até... Assim, ele filtrou muito mais o profissional. Então, hoje a gente sabe que os advogados que advogavam no passado não se preocupavam tanto com atualizações, que faziam mais ali o básico, né? O famoso receber e entregar documentos no INSS. Hoje a gente sabe que ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir se manter no mercado, né? Sim, Lúcia. Eu costumo dizer que o bom profissional é aquele que busca sobressair de qualquer situação. E no direito previdenciário não é diferente, né? Você precisa estar atualizado, né? Nem como eu comentei agora, que recentemente saiu uma IN, a 151, que é muito importante. Então, se esse colega, né, se esse advogado previdenciarista, ele não está se atualizando, buscando, provavelmente ele vai ficar para trás, porque você precisa acompanhar o que está acontecendo, né? E você colocou uma coisa muito importante. O previdenciarista não é só aquele que junta os documentos. E hoje nós temos uma plataforma, né? O aplicativo Meu INSS, você vai lá e junta. Porque qualquer pessoa consegue fazer isso. Você nem precisa ser advogado para fazer isso, né? Basta você ter lá o seu CPF, seu código, né? Sua senha de acesso, e você consegue encaminhar a documentação. Então, assim, a diferença está em como você fazer esse procedimento, né? Em como você juntar esses documentos. Aplicar uma técnica. Exatamente. Esse é o diferencial, né? De você, às vezes, pegar uma documentação e falar, opa, ter aquele olho clínico que eu costumo dizer. Sim. Né? Você olhar e falar, não, aqui precisa ser ajustado, né? Às vezes você pega um PPP e fala, aquela... professografia está diferente daquilo que ele exerce. Uhum. Olha que técnica. Só mesmo quem acompanha, quem estuda, quem busca, vai saber diferenciar isso, né? Então, é muito importante você se desenvolver no direito previdenciário, buscando se atualizar, buscando adquirir conhecimento, lendo bons livros. Hoje nós temos no mercado N cursos, né, que consegue ajudar esse profissional, até mesmo nas nossas subseções, a gente ministra palestra, né, ajudando para dar um suporte, né? Esses advogados que estão migrando de uma outra área, né, para o direito previdenciário. Então, não é simplesmente só juntar documentos, né? Você precisa ter essa técnica de analisar o documento. Às vezes eu até falo assim, né, lá no meu escritório, falo, não vamos só protocolar um benefício, a gente vai analisar o documento. Muitas vezes eu junto petições. Sim. Né, no próprio início. E elas são super importantes, né? Sim, porque quando o servidor primeiro que você foge do robô. Né? Hoje aí, né, a gente sabe, a inteligência artificial é um marco e eu acho que isso vem para nos favorecer, sim. Só que tem coisas que a gente precisa ser cautelosos, né? Então, quando você faz uma petição e demonstra aonde está, o que você busca, é diferente para quem vai analisar. Claro. Né? O técnico, né, do INSS, o analista, ele vai olhar com outros olhos. Né? Fala, opa, peraí, tem uma petição aqui e a gente precisa analisar isso. Então, eu vejo muito mais que juntar documento. Eu vejo que é conhecimento,
A palavra seria essa. Você ter conhecimento daquilo que você está ali se propondo a fornecer, né, a trabalhar para o seu cliente da melhor forma. Legal. E é isso mesmo, porque eu percebo muito que às vezes o cliente ele busca muitas vezes uma orientação jurídica e ele quer muitas vezes num atendimento com o advogado filtrar algumas ideias, entendendo que ele pode ir lá sozinho e fazer isso. De fato, ele pode ir lá sozinho e dar entrada no pedido dele. Mas eu sempre falo assim que a aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário, e eu aplico muito isso no meu escritório, até quando eu falo com o cliente e explico para ele vai marcar muito um momento de vulnerabilidade daquela pessoa ou daquela família. Então, em decorrência de um falecimento, de muitas vezes um provedor da família. Então, a ausência daquela renda vai ter um impacto grande na vida daquela família. Muitas vezes é uma situação onde a pessoa já está assim, já está com uma incapacidade, precisa de um benefício para se manter, para subsistir, mas também é importante aplicar uma técnica, porque a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes a técnica mal aplicada ou o benefício que a pessoa solicita, que não foi bem pensado, que não teve uma técnica aplicada, que só foi, de fato, juntado o documento e apresentado na Previdência, o segurado está produzindo prova contra ele mesmo. Né? Sim, ele está caindo numa armadilha. Sim, tanto é verdade que às vezes a pessoa lá só quer se aposentar. Né? Também eu costumo dizer que a gente não está ali só para aposentar um segurado, um cidadão, né? Uma pessoa. A gente já está ali para entregar o melhor benefício, né? Que é até motivo também hoje de uma revisão. Né? A revisão da vida toda. Por quê? Não é só o fato de você aposentar uma pessoa, porque ela até pode fazer isso sozinha e ela não é impedida. Mas essa técnica que o próprio profissional tem, né, o profissional do direito previdenciário, é que vai entregar a esse segurado o melhor benefício que ele tem direito. Né? Às vezes você vai precisar dispor de um pouco mais de tempo, né? Você vai precisar fazer cálculos, né? Você vai precisar, talvez, solicitar um documento para favorecer aquele pedido, coisa que o segurado às vezes não tem conhecimento, né? Sim. E o profissional, o advogado previdenciarista, sim, esse que está atualizado, esse que, né, busca o conhecimento, consegue sim fazer essa diferença, né? E entregar para o segurado o melhor benefício, aquele que ele tem direito. Que legal. Inclusive, eu percebo hoje um número muito grande de profissionais migrando para a área do direito previdenciário. A gente teve a maior reforma previdenciária a nível Brasil, que foi a revisão da vida toda, a maior revisão, né? Uhum. A nível Brasil, que foi a revisão da vida toda, que trouxe aí um tema que estava sendo discutido já há muito tempo, e aí veio aí uma decisão definitiva de revisar esses benefícios. E eu percebo hoje um número muito grande de profissionais saindo de outras áreas do direito e vindo para a área do direito previdenciário. Você entende que a área do direito previdenciário é uma área rentável? O que você dá de dica para esses profissionais, não só no sentido de vislumbrar o ganho financeiro, mas também de algumas coisas que eles vão precisar ter, não só de conhecimento, mas também de organização no momento de fazer essa transição de área? Sim, o direito previdenciário, ele pode até ser, sim, visto como uma área do direito que é rentável, tá? Pode ser a médio, a longo prazo. Talvez você consiga, de imediato, protocolizar um benefício, e esse benefício ter um resultado favorável e sair concedido, ok, né? Mas nem sempre você vai ter esse resultado de imediato. E aí você vai precisar, talvez, até judicializar esse benefício, esse pedido, e pode levar até a médio a longo prazo. Mas eu digo que é rentável, sim, quando você demonstra esse conhecimento, essa técnica, porque você vai se destacar entre os outros. Então, quando você começa a ser esse destaque, você começa a passar essa segurança, né? É onde você começa a crescer e é inevitável não vir os clientes, né? Porque eu costumo dizer, você pode até ter uma publicidade boa, pode ter até, hoje com as mídias sociais, tudo, mas o seu maior cliente e a forma disso voltar é o boca a boca dele. Se ele foi muito bem atendido por você, né? Se ele foi muito bem atendido no seu escritório, né? Se ele sentiu essa segurança,
ele com certeza ele vai passar isso adiante. Então, eu costumo dizer sim que o direito previdenciário ele é rentável, ele é bom. E para esses colegas que estão migrando, né, saindo de uma outra área do direito, né, tentando hoje advogar no direito previdenciário, é excelente, sim, mas tem que tomar muito cuidado. E não pode chegar de qualquer jeito, né? Porque às vezes as pessoas falam, é muito simples, porque eu trabalho na via administrativa. E a via administrativa é totalmente diferente, sim, né? Só que hoje, né, a tecnologia, hoje você tem que, pelo menos, lidar com a tecnologia do aplicativo, o meu INSS, que muitas vezes a gente vê, a gente sente, né, no dia a dia nosso, que aquilo não funciona, né? E você tem que se sobressair, né? Você tem que utilizar outros meios para poder colocar aí o benefício em andamento. Então, eu vejo assim, o profissional que migra, sai de uma área e vem para o direito previdenciário, ele tem que entender que o direito previdenciário não é simples, não é só protocolar um benefício no aplicativo Meu INSS, mas tem todo um trabalho por detrás disso, né? Tem todo o conhecimento. Eu costumo também dizer que o direito previdenciário ele é complexo, ele não é simples como as pessoas entendem. Eu vou porque se eu tenho um cliente, o protocolo vai sair, conceder o benefício dele, eu vou ter os meus honorários. Ótimo, excelente, mas não é assim que acontece sempre. Aí, quando acontece que esse benefício é indeferido, você também tem que saber trabalhar esse benefício. Sim. Simplesmente, você não vai virar para o seu cliente e falar assim, olha, foi negado. E aí ele vai perguntar, e aí, doutor, não tem outra saída para mim? Sim. Então, quer dizer... Né? Então, o bom profissional, ele vai dar as opções para ele. Olha, não saiu por aqui, mas a gente pode trabalhar aqui, a gente pode recorrer, a gente pode judicializar, né? E é isso. Eu percebo que tem muitos advogados, inclusive, que talvez por essa deficiência acabem realmente, quando tem o benefício indeferido ali, num primeiro indeferimento administrativo, eles já entregam a documentação para o cliente e falam, olha, não deu certo, infelizmente. E realmente, eu acredito que é esse o profissional que no direito previdenciário está perdendo o mercado, porque o direito previdenciário, hoje, ele está realmente tão complexo que você tem que gostar muito do que você faz, até porque é uma área social, né? A gente tem os casos que dá certo no primeiro requerimento, mas tem casos que não dão certo no primeiro requerimento, no sentido de conseguir já na via administrativa. Eu estava até dando um exemplo para uma amiga recentemente, de um caso que eu estou trabalhando nele e ele está com programação de pagamento para 2024. De 2018, ou seja, olha o tempo que a gente está aguardando para o benefício, para que o cliente tenha realmente o proveito econômico daquele trabalho. Sim. É isso mesmo, E esse advogado, ele tem que se sobressair, ele tem que ter esses meios, né? Essas válvulas de escapes, né? Olha, não saiu aqui na via administrativa, mas nem tudo está perdido. A gente tem um judiciário aí. Hoje, eu vou contar uma história. No início, eu falei que eu estou desde 20 anos nessa área, e eu iniciei quando o Juizado Especial Federal em São Paulo era na São Joaquim. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu falo com muito amor, muito carinho até. Eu fiquei horas e horas para distribuir ações, porque era fila quilométricas, né, para distribuir as ações. E assim, você vê que foram distribuídos naquele período que você plantou e você vai colher isso anos depois, Sim. né? Mas você tem essa saída, você tem um judiciário, né? Hoje nós temos as varas previdenciárias com juízes muito competentes, especializados na matéria, para julgar né? a matéria, exatamente. Então, assim, isso eu falo a nível nacional, né? A nível Brasil. Hoje nós temos processos na Bahia, nós temos processos em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Sul, porque hoje a gente consegue até trabalhar longe, né? Sim. Com a tecnologia. E o nosso judiciário, ele é bom em julgar a matéria previdenciária. Muitas vezes, esse profissional que não está preparado para ali na via administrativa, não Sim. prossegue.
E seguindo esse gancho, a Justiça Federal ela foi uma das pioneiras no sentido de deixar o processo eletrônico, né? E aí, falando um pouco dessa fila da Justiça Federal para distribuir as ações, que também existia a famosa fila do INSS para você poder dar entrada no requerimento, ou até mesmo para o próprio segurado conseguir acessar algum tipo de benefício. Hoje, se a gente for pensar que tudo está eletrônico, 99% do processo previdenciário, desde do procedimento administrativo até o judicial, ele está eletrônico. O advogado que está vindo de uma outra área ou que não tem tanto manejo com questões tecnológicas, ele vai ter uma dificuldade para advogar no direito previdenciário hoje? Então, se tratando da tecnologia, eu vejo que não. Se ele já costumava utilizar essa tecnologia na justiça comum ou em outra área do direito. Mas eu vejo que ele vai ter dificuldade, talvez, se ele não se aprimorar, não buscar esse conhecimento, né? Hoje, facilitou bastante para nós a forma digital, né? Você consegue até pós-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, nós conseguimos muitas vezes despachar até pelo meio digital, né? Então, isso é um avanço para nós, né? E eu vejo isso como um avanço porque eu vim da época que eu tinha que madrugar nas filas. Sim, e quebra barreiras físicas, né? Porque você pode, por exemplo, como a doutora mesmo disse, advogar num processo em outro estado, em qualquer lugar do Brasil, você consegue advogar com tranquilidade, né? Sim, hoje você consegue judicializar, você em São Paulo e um processo lá em Tocantins, você consegue fazer isso seguramente. Legal. Né? E acompanhar todo o processo, todo o procedimento. Eu tenho um caso, né, de um cliente meu que morava em São Paulo, capital, e ele, por N situações, ele teve que sair de São Paulo e ir para Paraíba, uma cidadezinha, né, do estado. E ele ficou muito doente, teve que passar por perícia médica. Nós conseguimos marcar a perícia dele lá, e ele foi atendido lá. Hoje ele está com o benefício dele lá, né? Então, assim, a gente consegue dar, sim, esse suporte, consegue atender em todos os estados. E até mesmo fora do país. Sim. Né? A gente também consegue dar essa assistência. Legal. E, doutora, você hoje como mestre em Direito Previdenciário, o que o mestrado agregou para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional? Assim, para quem tem essa ideia, porque o mestrado a gente sabe que é um sonho para muitos profissionais. Poucos profissionais no Brasil hoje têm mestrado, tem dados que evidenciam isso, que a maioria dos profissionais vão até a graduação, outros seguem até uma especialização, mas muitas vezes não conseguem ir para um mestrado, até mesmo para um doutorado. O que você traz para a gente de dicas sobre essa questão do mestrado? O que fez diferença para você? E se você faria o mestrado se não tivesse mestrado hoje? Sim, o mestrado, ele é um diferencial, sim. Tá? A título até mesmo pessoal, né? E network, né? Esse negócio, o contato de você né? Demonstrar o seu trabalho, pensar cientificamente, né? Eu vejo que o ponto X do mestrado é você pensar cientificamente, trazer artigos, talvez são decisões, ou trabalhar até mesmo no seu próprio dia a dia, na sua advocacia, trazer isso para o seu dia a dia como uma inovação na sua advocacia, né? Com o mestrado, ele trouxe isso, uma inovação. Hoje, eu consigo desenvolver peças que eu não desenvolvia antes do mestrado, né? Então, hoje eu acabo desenvolvendo as minhas petições com base naquele conhecimento, com as trocas dentro de sala de aula, isso é muito importante, né? E só faz crescer, né? E abre portas. O mestrado, ele abre portas, né? Você acaba ministrando palestra, ministrando aulas, né? Que esses também é um segundo sonho. O meu primeiro sonho é ser advogada, o meu segundo é ser professora, né? Legal. Então, didaticamente, você acaba trazendo isso, e isso te traz crescimento profissional, né? Eu acho que é bem interessante. O mestrado, ele é isso, ele te abre portas
e te traz um entendimento mais científico daquilo que você pode aproveitar, mesmo dentro da sua advocacia, né? Mesmo dentro do seu ramo prático. Sim. Né? Porque, falando de mestrado, no nosso caso, o mestrado acadêmico ele é mais teórico. Sim. Né? Você pode publicar os artigos, que isso também é bem, bem interessante. Mas você também consegue trazer para a parte prática, né? No dia a dia do seu escritório, né? E agregar. Legal. E a gente percebe, assim, que eu mesmo, a minha experiência com mestrado, ela foi muito interessante porque eu tinha vindo de 3 especializações, né? Porque eu sou especialista em Direito do Trabalho, em Direito Previdenciário, Processo Civil. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu entendi que ia ser um mundo muito parecido com o das especializações, só que ele é um mundo muito diferente, né? Verdade. A gente já chega, depois que a gente passa por aquelas várias fases para ser aprovado no mestrado, a gente já inicia num mundo paralelo. Eu falo que o mestrado, para mim, foi um mundo paralelo, porque você agrega muito conhecimento, mas as aulas, na verdade, elas são muito mais para te direcionar do que, de fato, para você... assim, não é aquela aula onde o professor vai lá, entrega o conteúdo, você assiste e vai embora. Não, você, na verdade, dá aula junto com o professor, você participa da aula, né? Até porque a visão que eu não tinha antes de entrar no mestrado, que o mestrado ele tem 2 caminhos. Ou você vai seguir a carreira de docente ou de pesquisador. Então, quem tem a ideia de, eu quero ir para o mestrado porque eu quero ganhar conhecimento. Claro, você vai desenvolver conhecimento, mas o mestrado em si, ele tem 2 caminhos. Você quer ser pesquisador, você quer ser docente, quer dar aula, quer ser palestrante. Então, eu acredito que o mestrado ele agrega realmente muito isso, né? De você poder se colocar melhor, se posicionar melhor, até mesmo, por exemplo, dentro de uma faculdade, se você vai dar aula numa faculdade, numa palestra. Porque a gente sabe que você traz um gabarito do profissional que tem o mestrado, né? Verdade. A especialização ela é importante, sim, para o nosso desenvolvimento profissional e enquanto prática, porque o intuito dela realmente é te atualizar para o mercado, né? O mestrado, ele já te dá um viés, no caso acadêmico, para um campo, para uma docência, né? Ou para uma pesquisa, para algo mais científico. Então, eu acho que são 2 caminhos diferentes, porém não distintos. Eles acabam se encontrando, porque na especialização você tem o intuito de te levar a uma prática, né? E no mestrado, o conhecimento de você aplicar ali no campo científico. O conhecimento aprofundado, né? Aprofundado, exatamente, mais profundo. As pesquisas, né? Enfim, você consegue, às vezes, eu utilizei recentemente num processo, numa decisão que eu tive que impugnar, né? Foi até de um laudo. E eu usei uma técnica que eu acabei aprendendo no mestrado. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, mas o mestrado não é para você aplicar na sua vida profissional o mestrado acadêmico. Não, dá sim. Se você consegue unir as 2 coisas. Entendi. Tá? E eu vejo que o mestrado ele acaba abrindo portas assim, para quem quer dar aula, né? Aprofundar mais nas pesquisas. Eu acho que é bem interessante, sim. Legal. Eu indico. Você, o seu tema de conclusão do mestrado foi um pouco voltado para as perícias. Hoje a gente fala muito nos benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E a gente sabe que esses benefícios eles vêm tendo uma crescente, até inclusive pós-pandemia. Algumas pessoas estão até mais fragilizadas, têm a saúde um pouco mais fragilizada. E esses benefícios a gente percebe que são benefícios que estão em alta hoje. O que você tem para agregar para nós aqui que estamos assistindo, para o pessoal de casa, com relação às perícias? O que você pode explicar para a gente sobre esse tema tão importante dentro de um benefício previdenciário que, por exemplo, a gente sabe que é o ponto central de um benefício por incapacidade é o resultado da perícia, né? Sim. Eu costumo dizer que 99,9% está ali na mão do perito, né? O perito ele vai falar se aquele segurado ele está apto ou não, capaz ou não, temporariamente ou permanentemente para suas atividades laborativas, né? E a gente vê é muito ruim e as decisões elas são muito
fechadas nesse sentido, onde o magistrado, ele muitas vezes, ele acata apenas aquilo que o perito descreveu no laudo, né? Mesmo porque, eu estou falando isso na via judicial, ele acata porque aquele perito que foi nomeado é de confiança do juízo. Então, parte desse pressuposto, né? E muitas vezes aquele profissional, aquele perito, ele está ali exatamente para quê? Para avaliar se aquele segurado está apto ou não a desenvolver a sua atividade laborativa. Ele não é o médico assistente dele, né? Não é o médico que o acompanha, que sabe, né, da deficiência dele, das fragilidades dele, né? Não é o médico que a gente costuma chamar o médico assistente. Então, essas perícias, eu vejo que elas são muito frágeis, porque você acaba deixando na mão de um perito, que ele é um profissional, sem sombra de dúvida, né? Uma pessoa ali capacitada para aquilo, mas ele não tem esse conhecimento, né, do segurado. Então, aí vem as inúmeras impugnações de laudo, né? Sim. Eu não deixo, se um laudo ele é contrário, e eu vejo que o segurado realmente ele tem os relatórios médicos dele, né? Aponta que ele tem aquela incapacidade, eu sempre impugno. Né? Claro. Sempre vou, às vezes até eu busco um profissional, né? Normalmente, assim, são mais na área de ortopedia, de traumatologia, Sim. né? Então, a gente manda para o colega, para o doutor, analisar e ver se ele consegue impugnar e apresentar um outro laudo. E eu acho, assim, na perícia, eu acho de fundamental importância o segurado ele apresentar relatórios, além de todo o conteúdo, né, do processo, mas relatórios que foque mesmo na incapacidade laborativa. Porque muitas vezes o que aparece para nós, né? O segurado ele realmente tem a doença, mas no desenvolver do relatório não consegue ser claro se ele está incapaz ou não para a atividade que ele exerce. Eu falo muito isso no escritório quando eu vou explicar para o cliente sobre essa questão, justamente porque eles assim tendem a ter uma certa dificuldade de entender que doença é diferente de incapacidade, né? É verdade. É bem... Porque para ele é muito similar, é muito próximo, né? Ele está doente. Realmente, o segurado está doente. Só que para o INSS, para o perito, não importa a doença dele, mas sim a incapacidade dele para desenvolver aquela atividade que ele exerce. Então, eu friso muito, eu busco muito esse segurado a trazer do próprio médico que o acompanha, porque é o melhor profissional para relatar, é o médico que o acompanha. Detalhar. Muitas vezes também eu peço prontuário médico, porque é de direito do paciente. Né? Aí a gente vai lá na lei lá, né, do paciente, busca todo o prontuário médico para ser juntado aos autos. Porque lá tem tudo do paciente, né? Tudo do segurado para nós. Então, é muito importante. Não ir para uma perícia médica simplesmente só com uma tomografia daquele último momento ali. No caso, estou falando mais no caso ortopédico, mas pode ser um eco, né? Sim. Um problema cardíaco. Mas tem que apresentar... Ter aquele histórico, né? Isso, detalhadamente. Porque aí, mesmo se o perito, no laudo dele, constatar que no momento não há incapacidade, mas você tem todo um prontuário, tem todo os relatos nos autos, e você consegue impugnar melhor. Outra coisa também, que é um motivo da pesquisa, é a perícia biopsicossocial. Porque nós entendemos que a pessoa ela não é só a parte, né, física, enfim, ela tem a parte psicológica, porque muitas vezes a pessoa ela desenvolve um problema ortopédico. Ela vai em várias vezes ao INSS requerer o benefício, esse benefício é indeferido. Ela chega até a desenvolver uma outra doença por não conseguir trabalhar, não conseguir ficar afastado pelo INSS, né, que a gente aí tem um limbo previdenciário, e aí ela desenvolve outra incapacidade, outra doença. Então, a gente costuma pedir
a perícia biopsicossocial para o perito ele analisar num todo, né? E também o grau de escolaridade dessa pessoa. Né? Isso interfere bastante, né? Eu falo que assim, a perícia biopsicossocial é você não avaliar a doença em si, porque no passado a gente sabe que a pessoa estar doente era aquela pessoa com aquela característica da doença, ou seja, uma pessoa que você olha e fala, puxa, aquela pessoa, ela deve estar doente. Você olhava para ela e você imaginava, e a gente sabe que existe ainda um estigma muito grande sobre essa questão de analisar a doença apenas sobre a doença, mas não sobre o entorno dela, né? Eu sempre falo para o cliente, não apenas que é importante você ter essa construção do seu tratamento, porque eu sempre tento explicar em minúcias que incapacidade é uma coisa, doença é outra. Isso. Eu estar doente não me faz... Não existe uma presunção de que se eu estou doente, eu não posso trabalhar. E isso é interessante. Até a gente pode citar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é diagnosticada... Eu tive já um parecer favorável, um outro não favorável, desfavorável. Uma pessoa com... ela era... apresentou um câncer, né? E ela fez o tratamento do câncer, né? Enfim, teve um resultado favorável, ficou bem. Só que ela, para a atividade que ela exercia, ela não estava incapaz. Inclusive, até nesse julgado, a sentença foi no sentido, olha, é até melhor que ela volte ao trabalho, porque ela não fica... fechada, né? Reclusa aquela doença, né? Exatamente, ela consegue ter o convívio social com outras pessoas, porque o trabalho dela não era um trabalho que impossibilitava dela fazer, né? Então, assim, existe casos e casos para ser analisado. Às vezes, realmente, por isso que é o que você falou, a doença e a incapacidade. A pessoa ela tem a doença, mas ela não está, né? Ela está apta a desenvolver o trabalho dela. Ela consegue ir trabalhar, ela consegue, ainda com que reduza, né? Que venha reduzir a carga horária, enfim, mas ela consegue desenvolver. E hoje em dia, com home office, né? Eu acho que isso até alcança mais, porque a pessoa, às vezes, ela não precisa sair do seu ambiente, né? Da sua casa e pegar um transporte público e ir até o seu local de trabalho. Então, tem que ficar muito claro, né, em relação à doença e à incapacidade. Essa é uma grande confusão que existe para o segurado e muitas vezes para esse advogado que está chegando agora não consegue entender, poxa, mas ele não está doente? Sim, e acaba culminando, né, no indeferimento do benefício, sim. Porque eu falo que, assim, quando o cliente às vezes chega para mim e ele diz, ou até mesmo algum colega que está iniciando, e ele fala, olha, doutora, você viu, indeferiu o benefício, pedi, mas não deu certo, o cara está muito mal, tal. E eu sempre falo assim, que às vezes até o próprio segurado tem essa ideia de que, o perito nem olhou para mim, nem ouviu o que eu falei. Então, mas por quê? Muitas vezes o que você está falando não está condizente com o que você está comprovando. Eu sempre falo que, assim, você falar que está incapacitado não vai gerar nenhum direito para você, porque você não é médico, você não pode se autoavaliar. O advogado dizer que o cliente dele está incapacitado não tem relevância nenhuma. Por quê? Porque se você não tiver como comprovar aquilo com documentos médicos, porque o advogado não é médico, e se ele for, obviamente, naquele momento ele está atuando como advogado, não como médico, ele vai precisar comprovar aquela situação. Exatamente. E eu percebo que nos benefícios por incapacidade, o ponto central que faz com que o benefício seja indeferido são sempre laudos mal elaborados. E por isso que eu sempre falo para os meus clientes, procurem um bom profissional médico, que entenda realmente o seu problema de saúde e entenda que o laudo dele é o que vai ser decisivo para o deferimento ou não do benefício. Sim. Porque quem melhor e quem mais gabaritado que um médico que acompanha aquele segurado, que ministra o tratamento, que ajusta a medicação, que refaz os exames quando necessário, quem melhor do que ele para dizer que o paciente dele está incapacitado? Eu até dou como exemplo que muitas vezes o segurado ele não entende que o INSS, por exemplo, o perito indeferiu o benefício na via administrativa. E uma vez eu batendo um papo com um amigo meu que é perito no INSS, ele falou assim, Lúcia, eu como perito, eu tenho que seguir uma regra que me é estabelecida, porque eu sou também eu estou prestando um serviço, né? Então, eu tenho regras, eu não posso conceder um benefício, mesmo que numa análise ali clínica me pareça que está condizente o que ele fala com o que ele apresenta na perícia,
no exame clínico, eu não posso simplesmente sair deferindo o benefício se ele não tem exame, não tem laudo, não tem nada. Ele chega lá só com o documento dele e um exame que ele fez há 4 anos atrás. Porque para mim importa como ele está hoje, não como ele estava 4 anos atrás. É até importante entender o histórico da saúde dele. Mas ele ter documentos que comprovam que ele estava mal há 4 anos atrás, não ter para comprovar que ele está mal agora, vai fazer com que eu indefira. Porque é óbvio que eu preciso... Para que eu possa conceder o benefício, eu preciso entender se ele está incapaz naquele momento. Né? Sim, isso mesmo. E é interessante que se esse segurado ele não vá com essa documentação, que a princípio parece ser tão simples, mas na verdade não é. É uma documentação complexa. Ele tem esse indeferimento. O perito realmente ele vai negar esse pedido, esse benefício, porque ele não tem condições até mesmo de avaliar ali o prontuário dele, né, o pedido dele, e conceder o benefício, porque falta ali. Né? Falta ali documentos. Falta essencial, né? Falta para ele chegar a uma conclusão que ele está incapacitado. E muitas vezes ele apresenta um documento, como você bem colocou, um documento antigo, de anos atrás, que ali, naquele momento, ele tinha realmente, comprovava a doença, a incapacidade. Mas, e hoje, como é que está? Porque, às vezes, as pessoas, elas deixam, né? Elas entendem que, como ela tem esse documento, elas às vezes não procuram o atendimento, não prosseguem no tratamento. Sim, ela continua tomando aquele medicamento que ela tomava há 4 anos atrás. E acha que vai conseguir, e não é bem assim. Às vezes a pessoa ela tem... Eu falo muito de ortopedia, de traumatologia, porque é o que eu mais atendo no meu trabalho. Porque eu tenho, assim, e eu acho que essa área de ortopedia e traumatologia é a área, não só no direito do trabalho para doenças ocupacionais, como também no direito previdenciário, é a área que está mais em foco, né? Às vezes a pessoa ela aparece lá com problema lombar e entre outras coisas. Eu não sou médica. Sim. Eu sou advogada, mas uma pergunta simples. Qual que é o tratamento? Sim. Qual que é o tratamento que o seu ortopedista te passou? É só tomar analgésico ou anti-inflamatório, alguma coisa assim? Às vezes a pessoa ela tem que fazer sessões de fisioterapia e o segurado simplesmente fala: eu não vou, porque quando eu faço a fisioterapia, eu me sinto bem. Mas depois a dor volta. Eu sempre falo isso para o meu cliente. Faz parte do seu tratamento e você tem que fazer. Porque isso também o perito vai analisar. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa não só pegar os documentos, mas o bom profissional, o bom previdenciarista, ele vai ter um olho lá na frente. Olhar clínico, né? E tem um olhar clínico, exatamente. Talvez, se o senhor solicitar esse documento para o seu médico, vai melhorar na sua análise. Sim. E eu falo que são 4 pilares. Eu sempre uso isso como exemplo para o meu cliente. Eu falo assim, olha, o perito, tanto da esfera administrativa, previdenciária, como o perito do juízo, ele vai analisar 4 pilares. Se você tem a doença, se o tratamento não está surtindo efeito e por não estar surtindo efeito, você está incapacitado para o trabalho. Se faltar um desses 4 itens do seu relatório médico, você não vai conseguir esse benefício. Sim. E aí eu sempre elenco para ele, olha, o seu relatório médico comprova que você tem a doença, porque ele está dizendo o seu diagnóstico, tem um CID aqui, você tem exame que comprova. Está dizendo que você tem ministrado tratamento, os medicamentos que você está tomando. Só que você, por exemplo, por conta própria, está me dizendo que parou de fazer as fisioterapias porque você entende que está agravando o seu quadro. Não é você que pode decidir isso, porque se você demonstra para o perito isso numa perícia, de que você parou de fazer fisioterapia por conta própria, ele vai entender que você está se negando ao tratamento, e que é por isso que você não está ficando bem. Então, você vai ter seu benefício negado. Então, você precisa fazer o quê? Esse tratamento que foi proposto pelo seu médico está agravando o seu quadro? Então, você precisa conversar com o seu médico e pedir para o seu médico liberar você da fisioterapia. Isso é bem importante, né? É isso mesmo. Legal, então, agora agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. E eu queria fazer aí a famosa pergunta do podcast Sem Juridiquês, do direito para a vida. O que o direito agregou para você? O que você pode trazer de experiências para nós? O direito é tudo, né? Eu acho que... Eu falo, né? Eu agradeço todo dia pela manhã, levanto, agradeço a Deus, né? Pelo fôlego de vida e por fazer o que eu amo. Eu tive uma oportunidade que não é a realidade de muitos, né? De fazer aquilo que gosta. Eu
agradeço, sou imensamente agradecida, grata a Deus, primeiramente, a minha família, de fazer aquilo que eu amo, que é o direito. E ele me trouxe muitas conquistas, me trouxe muitos amigos, muitas amizades, e é isso, o direito é lindo. Eu sou, assim, muito suspeita para falar do direito. Eu amo o direito e, sobretudo, o direito previdenciário. Ele é um marco na minha vida. É o diferencial. Gosto muito do que faço e sou muito grata. Que legal. Obrigada. Conheço muito o seu trabalho. Sou uma grande fã sua. Obrigada. Não só na vida pessoal, mas na vida profissional. Você tem muitos anos de carreira numa área que até pouco tempo atrás, vamos falar que até 5 anos atrás, ninguém nem falava em direito previdenciário. Verdade. A gente sabe que o profissional que vem aí de uma longa trajetória no direito previdenciário são profissionais realmente hoje bem estabelecidos, porque a gente sabe que no passado não se falava muito disso. Então, eu assim, gosto muito do seu trabalho, sempre acompanho você nas redes sociais e queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. E a recíproca é a mesma. Obrigada. Então é isso. Fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Espero ter agregado bastante conhecimento aí para vocês com esse bate-papo de hoje, muito interessante. Então a perícia, gente, é uma coisa muito importante para os benefícios por incapacidade. E você, nesse contato com o seu cliente, você precisa direcionar ele, porque se você não direcionar, você muitas vezes vai ter um indeferimento. Na grande maioria das vezes vai ter um indeferimento. Então cabe a você, profissional do direito, direcionar o seu cliente, bem orientar para que ele tenha uma perícia bem sucedida e consiga aí o almejado benefício dele, para que ele possa se tratar com uma qualidade de vida, garantindo aí para ele o mínimo necessário. Então, mandem aí comentários, falem se vocês gostaram do episódio, sugiram temas pra gente, ativem os sininhos para não perder nada e segue a gente nas outras redes, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.